agosto, quarta-feira. Em Ciências, nós vamos ter uma conversa, tá? Sobre os astros e a contagem do tempo, tá bom? Então, prestem bastante atenção para a gente entender esse conteúdo que é maravilhoso, é muito bom de aprender, tá? Então, vamos lá, ó. Então, gente, ao observar os astros no céu, os seres humanos perceberam que esses astros, eles se movimentavam. Eles se movimentavam de maneira cíclica, ou seja, são movimentos que se repetem ao longo do tempo. Então, gente, um dos primeiros ciclos a ser observado foi o ciclo do movimento aparente do Sol. Então, esse movimento é que nos faz perceber os dias e as noites. A mudança também da aparência da Lua ocorre também de maneira cíclica, tá? Então, essa aparência, a mudança de aparência é chamada de fases da Lua. Então, nessas observações, os seres humanos, eles perceberam ainda que os ciclos dos astros estão associados a períodos de calor, de frio, né, de chuva e também de seca. Então, esses conhecimentos, eles foram utilizados para planejar o período do plantio e também da colheita dos alimentos. Muito interessante, né? Que tornou aí muito importante para o desenvolvimento, né? Para como é que eu posso dizer, esse planejamento se tornou muito importante, o planejamento do plantio, né? Se tornou muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Então, gente, a percepção desse ciclo possibilitou aos seres humanos a estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. Como eu expliquei na aula passada, que as pessoas sabiam o horário, né? A partir do movimento lá das estrelas, né? Da observação de algumas constelações, certo? Só mais uma informaçãozinha. O período que percebemos a luz do Sol, ele é chamado de diurno, tá bom? E quando percebemos aí a presença da Lua, né, a claridade da noite, é noturno, tá bom? Então, na natureza, nós podemos observar diferentes ciclos, que são fenômenos que se repetem de tempos em tempos. Então, agora eu pergunto a vocês, que ciclos naturais vocês conhecem? Hein, gente? Ah, tia, eu conheço o ciclo da água. Tia, eu conheço o ciclo da vida. E por que existe o ciclo da vida? Então, o ciclo da vida é um ciclo porque novas pessoas nascem a todo momento. E aí reinicia o processo, vai reiniciando o processo. No caso do ciclo da água, acontece da seguinte maneira: a água cai em forma de chuva, né? E ela poderá retornar ao céu formando as nuvens. E isso reinicia todo o ciclo, tá? E também nós temos o ciclo que marca o tempo, que marca o ano, os meses, né? Os dias, tá? Então, sobre os dias e as horas, ao observar o movimento aparente do Sol lá no céu, nós podemos perceber a passagem dos dias. Então, esse movimento, ele é chamado de aparente, tá, gente? Porque, na realidade, o que se move é a Terra, tá? Então, gente, um dia é o tempo que a Terra ela leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, tá? Então, um dia é o tempo que ela leva, tá? Durante esse movimento, durante esse movimento da Terra, parte do planeta é iluminada pela luz do Sol, enquanto que a outra parte do planeta não vai receber luz, não recebe luz. Então, na parte que recebe a luz do Sol, é dia, na parte iluminada, e na parte não iluminada vai ser noite. Então, nós podemos observar na imagem aí o movimento da Terra, né, ao redor de si mesma, certo? Que resulta na passagem dos dias, né, e das noites, tá? Então, esse movimento resulta nisso. Então, assim, enquanto a Terra gira, nós podemos observar o Sol aparecer e atingir o seu ponto mais alto no céu.
e depois também desaparecer. Então, quando acontece, né, do sol se pôr, quando o sol se põe, nós temos o período da noite que dura até o sol aparecer novamente, que é o que vai dar início ao recomeço do ciclo, né, que vai acontecer o recomeço do ciclo. Então, gente, além de percebermos a sucessão dos dias e das noites, ao acompanharmos o movimento aparente do sol no céu, podemos, então, estabelecer o horário aproximado do dia. Tipo, por que você fala movimento aparente do Sol? Porque, na verdade, quem está se movimentando é a Terra, não é o Sol. Então, a gente fala que é movimento aparente do Sol, tá? Então, a gente olha e pensa que o Sol está se movendo, mas quem está se movendo mesmo é a Terra, tá? Então, a partir desse movimento aparente, nós podemos identificar o horário, né, do dia. Aqui nós temos a foto de um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo, que foi o relógio de sol, tá? Então, gente, esse relógio, ele funciona de acordo com a projeção do gônomo. Tia, o que é gônomo? O gônomo é uma estrutura que possibilita a projeção da sombra nesse relógio de sol, tá? Então, nesse mostrador, que ele é dividido em várias partes, cada parte corresponde a 1 hora, tá? Então, à medida que a posição do sol muda, a sombra, ela vai se deslocar pela superfície do mostrador aí, tá, gente? Passando aí sucessivamente pelas linhas que vão indicar as horas, tá? Então, observem aí o relógio de sol, tá? Ó, o gônomo mostrando o horário e o mostrador, tá bom? Aí nós temos mais uma foto do relógio de sol mostrando o horário de 4h30, né? 4h30, tá? Ó, bastante interessante esse relógio. Então, gente, esse relógio, por ele funcionar com base na projeção do sol, aliás, com base na projeção da sombra, né, do gônomo, esse relógio de sol, ele não vai mostrar as horas em dias nublados, em dias chuvosos, tá bom? E também nem no período da noite, tá? Então, o uso dele é limitado. Então, na aula de ciências, nós vamos ficar por aqui. É importante que vocês, depois de assistir a aula, deem uma lida, tá? No livro. E para fixar melhor as informações que a tia trouxe para vocês, tá bom? Um beijo!